Olá, nesse vídeo eu vou estar explicando o livro Entendendo Algoritmos, um guia ilustrado para programadores e outros curiosos, da Atidya e Bhargava. Especificamente o capítulo 6, onde fala da pesquisa em largura. Antes de falarmos em si da pesquisa em largura, nós devemos entender o que é um grafo. Bom, um grafo ele é um conjunto de conexões. Por exemplo, suponha que você e seus amigos estejam jogando poker e que você queira descrever quem deve dinheiro a quem. Para isso, a gente pode fazer um gráfico dessas pessoas. Nesse exemplo, o Alex deve dinheiro ao Ramar e o Ramar deve dinheiro a Edith. E assim por diante. Os grafos eles também são formados por vértices e arestas. Nesse caso, o Alex e o Ramar são vértices e o que liga ele, essa seta que liga, é a chamada aresta. Por exemplo, aqui. Por exemplo, um vértice ele pode ser diretamente conectado entre outros vértices. Por isso chamamos de vizinhos. Aqui, por exemplo, o Alex, o Ramar ele é vizinho de Alex. Porém, a Edith, ela não é vizinha do Alex, porque eles não estão diretamente conectados. Bom, enfim, os grafos eles são uma maneira de modelar como eventos diferentes estão conectados entre si. E agora nós vamos ver a pesquisa em largura na prática. O algoritmo de pesquisa em largura ele ajuda a responder dois tipos de perguntas. Que se existe algum caminho do vértice A até o vértice B e qual o caminho mínimo do vértice A até o vértice B. Vamos supor que você seja dono de uma fazenda de mangas e que esteja procurando um vendedor de mangas para vender a sua colheita. Para isso, a gente pode fazer um gráfico. Por exemplo, você está lá, você vai procurar entre seus amigos do Instagram, Facebook e vai fazer essa lista de seus amigos. Você também pode procurar entre os amigos dos seus amigos. Bom, por exemplo, aqui você tem os seus amigos, o Bob, a Claire e a Alice. Aí você vai fazer a lista lá, né? E vai perguntar se a Alice ela vende manga? Sim ou não. Se não, a Alice sai da lista e vai pro Bob. O Bob, ele vende manga? Sim ou não. Se não, ele vai sair da lista e vai pra Claire. A Claire, ela vende manga ou não? Se nenhum dos seus amigos vende manga, a gente vai ter que pesquisar entre os amigos dos seus amigos. Aqui, por exemplo, a Alice, ela vende ou não manga? Se não, você vai adicionar todos os amigos de Alice na lista da procura. Ou seja, a amiga da Alice é a Peg. Você vai adicionar a Peg à lista. Então, cada vez que você pesquisar uma pessoa da lista, todos os amigos dela serão adicionados a essa lista. E com isso, o algoritmo você pesquisará toda a sua rede de amigos até encontrar um vendedor de mangas. Agora nós vamos relembrar as duas perguntas, né? Se existe um vendedor de manga na minha rede de amigos e quem é o vendedor de manga mais próximo. Por exemplo, seus amigos são conexões de primeiro grau e os amigos deles são conexões de segundo. Aqui. Ou seja, o funcionamento da pesquisa em largura faz com que a pesquisa irradie a partir do ponto inicial. Dessa forma, você verificará as conexões de primeiro grau antes da de segundo grau. Outra maneira de ver isso é sabendo que as conexões de primeiro grau elas são adicionadas à pesquisa antes da de segundo grau. Ou seja, as de primeiro grau serão procuradas antes da de segundo. Dessa forma, encontrando o vendedor de mangas mais próximo. E para isso acontecer, é necessário pesquisar as pessoas na ordem que elas foram adicionadas. Por isso, usamos a estrutura de dados chamada filas. A fila ela é uma estrutura de dados FIFO, que significa que o primeiro que entra é o primeiro a sair.
E uma fila, em gestores de dados, funciona como uma fila da vida real. Suponha que você e seu amigo estejam em uma fila na parada de ônibus. Se você está antes dele nessa fila, você entra primeiro no ônibus. E as filas em estruturas de dados funcionam da mesma maneira. E não é possível acessar elementos em uma fila. Acessar elementos aleatórios em uma fila. Em vez disso, duas operações são necessárias, que é a enfileirar e a desenfileirar. Enfileirar, você vai adicionar o item na lista, né, nessa fila, e desenfileirar vai retirar o item. Agora, nós vamos implementar nossa busca em largura, né, nossa pesquisa em largura, usando o exemplo o nosso exemplo lá, né, que você tem os seus amigos lá, o Bob, a Claire e a Alice, e que são de primeiro grau, ou seja, você está conectado a eles diretamente, e os amigos dos seus amigos, que é o Tom, a Ana Ju, a Peg e a Johnny, que são o segundo grau, que no caso são, porque eles não estão conectados a você diretamente, mas estão conectados com seus amigos. Bom, para isso, para implementar essa pesquisa em largura, nós vamos usar a linguagem Python. Primeiro, nós vamos definir um grafo, ou seja, cada chave é uma pessoa e o valor associado a essa chave é uma lista das pessoas a que essa pessoa está diretamente conectada. Por exemplo, você está diretamente conectado a Bob, a Claire e a Alice. O Bob está conectado a Ana Jo e a Peg. A Alice está com a Peg e assim vai. Agora, nós vamos fazer a função para verificar se uma pessoa é um vendedor de manga. Nesse caso, ela vai retornar true se o último caractere do nome for M. Ou seja, se o último caractere, se a última letra do nome dessa pessoa for M, ela é um vendedor de manga. E vai retornar true. Agora nós vamos fazer a função da pesquisa em largura, que ela vai implementar a busca em largura para encontrar o vendedor de manga. Aqui, esse decoy, ele está sendo usado para implementar a fila, ou seja, ela é preenchida com as pessoas diretamente conectadas ao nó inicial, que no caso é o você. E esse conjunto aqui, verificadas, vai armazenar as pessoas que já foram verificadas, evitando um loop, evitando que se repita as mesmas pessoas. O while é o nosso loop principal, onde o pop left vai remover a primeira pessoa da fila para ser verificada. E se essa pessoa não estiver no conjunto de pessoas verificadas, vai chamar a função pessoa e vendedor e vai retornar true se a pessoa for um vendedor de manga. Se não, a função vai adicionar à fila todas as pessoas conectadas a ela, ou seja, os seus vizinhos. Ele marca essa pessoa como verificada, adicionando ao conjunto de verificadas. O loop continua até que a fila esteja vazia, retornando falso. E no final, a gente chama a função pesquisa você, que vai percorrer todas as pessoas conectadas no grafo e a partir de você até encontrar um vendedor de mangas. Ou seja, a partir de você, ele vai percorrer e vai encontrar o vendedor de mangas. Rodando o código, como nós teremos como resultado o Tom. O Tom é a primeira pessoa lá, que tem o M no final, e ele é um vendedor de mangas. Bom, é isso. A explicação foi uma explicação curta e simples, né? De fácil entendimento. E esse código eu vou deixar... Vocês podem encontrar esse código na íntegra lá no meu GitHub, que eu vou deixar nos comentários o meu link. E lá vai estar explicando mais detalhadamente e melhor também esse código.